Nessa videoaula nós vamos começar a trabalhar com o código da nossa tela de abertura. Então eu vou selecionar aqui a nossa Activity de abertura, aqui está ela. E até antes de começar a inserir o código aqui nessa nossa Activity, eu vou retornar aqui para o nosso XML e eu vou estar inserindo agora aqui as identificações para esses nossos elementos. Porque nós queremos que esses nossos elementos sejam controlados pelo nosso código que nós vamos estar escrevendo. Então nós temos que colocar uma identificação para cada um desses elementos que nós queremos manipular. Então aqui eu vou colocar um ID para esse nosso botão. Então aqui eu vou estar colocando button underline login. Você pode colocar um outro nome diferente, tá bom? Aqui nesse edit test eu também vou colocar uma identificação para ele. Então aqui eu vou estar colocando edit test underline login underline senha. Vou copiar essa identificação e essa identificação eu vou colocar aqui nesse nosso outro edit test. E aqui eu vou estar alterando somente o final, que nesse nosso caso aqui vai ser, e-mail. Pronto, então agora sim nós vamos conseguir manipular esses nossos elementos aqui. Lembrando aqui, só ressaltando para você que é iniciante, o nosso edit test é um campo onde o nosso cliente, o nosso usuário do aplicativo pode estar inserindo um texto, tá bom? Então vamos voltar agora aqui para a nossa Activity de abertura. E agora nós vamos primeiramente trabalhar com a ação de clique em cima desse nosso botão aqui de OK. E para você que veio lá do Java, quando nós queríamos trabalhar com alguns elementos, nós tínhamos que primeiro criar uma variável e daí atribuir a identificação daquele elemento para essa variável. Já no Kotlin nós podemos fazer diferente, nós já podemos fazer de forma direta. Por exemplo, nós colocamos aqui o nome do nosso botão como sendo button underline login. Então aqui eu posso já pegar a identificação desse nosso botão. Na verdade que o nome dele é button underline login, tá certo? Então aqui eu posso colocar agora um ponto e então colocar aqui um set onClick listener. Então eu posso fazer nesse formato aqui, aonde aqui dentro dessa chave aqui vai ser executado um código e eu vou fazer aqui um toast. Então vou colocar aqui toast.makeText, aqui eu vou colocar o this, aqui eu vou colocar uma mensagem, vou colocar assim, clique efetuado. Vou colocar aqui clique 1, vocês já vão entender o porquê disso. Então vou colocar clique 1 efetuado. E aqui no final, vamos finalizar aqui o nosso toast com o show. Pronto. Vamos agora executar aqui o nosso emulador. Então vou executar aqui o nosso projeto. E então, pela nossa lógica aqui que nós construímos, ao clicar em cima de OK, vai ser exibido para a gente esse toast aqui, essa mensagem. Então vamos aguardar. Pronto, veja que a construção aqui foi executada com sucesso. O nosso emulador aqui está carregando o nosso aplicativo, pronto. Agora eu vou clicar em OK. Ao clicar em OK, veja que apareceu aqui, clique 1 efetuado. Então no Kotlin, para você que veio do Java, nós podemos fazer ação de clique nesse formato aqui. Só que também nós podemos fazer dessa outra forma aqui, ó. Então essa é uma forma. Vou mostrar agora uma outra forma, aonde eu vou até deixar isso daqui comentado. Eu estou fazendo isso somente para vocês que são iniciantes, que conhecem muito de Java, mas não conhecem muito ainda de Kotlin, tá? Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, muito parecido. Olha só, vou pegar aqui o nosso botão de login e agora eu vou colocar aqui um set onClick listener. Só que aqui agora eu vou colocar assim, vou colocar object, dois pontos, e vou colocar o view.onClick. Aqui ele vai ficar vermelhinho, então você vai clicar em cima de view e dar um Alt Enter e clicar aqui em import, para importar a classe. Dessa forma eu posso colocar aqui view, ponto, e ele já vai dar aqui para mim o meu, o meu onClick listener, aqui está ele. Então dessa forma aqui no final eu vou abrir a minha chave, e olha só, o object aqui vai ficar vermelhinho, então eu vou clicar em cima dele, dar um Alt Enter, e selecionar aqui, dar um clique em Implement Members.
Ao fazer isso, vai aparecer essa tela aqui, você vai selecionar e dar um OK. E pronto, olha só, vai ser criado para a gente esse método aqui, ó, chamado onClick. Então aqui dentro, se eu quiser, eu posso simplesmente dar um Ctrl C, dar um Ctrl V aqui, dar um espaço, e daí aqui eu posso fazer agora um when, aonde nesse when aqui ele vai ser um switch, tá? É muito parecido com o switch lá do Java. Pegar a minha variável ali P0, colocar um ponto, colocar aqui um ID, e então aqui dentro eu vou estar inserindo uma case. Aqui na frente de P0 eu vou estar colocando aqui esse símbolo de exclamação, e aqui eu já posso, ao invés de ir lá no Java onde nós fazíamos case e então colocávamos aqui a identificação, eu já posso também fazer de forma direta, onde eu posso pegar o nosso botão de login, colocar aqui um ponto e então colocar aqui ID. Então, se ele for igual, eu posso colocar aqui essa setinha, então abrir aqui a minha chave. E dessa forma eu posso inserir aqui dentro. Só aqui que eu tenho que ao invés de deixar aqui o this, eu tenho que colocar aqui um base context. Olha só, agora se eu executar novamente, aqui eu vou colocar clique 2 efetuado. Então estou mostrando isso somente para você que ainda é iniciante em Kotlin. Então você que já conhece um pouco de Kotlin, tenha calma, tá, com os iniciantes. Então vamos executar aqui novamente o nosso projeto e vocês vão ver que existe então esse tipo de clique e esse outro tipo de clique que eu posso estar fazendo. Vamos aguardar aqui a construção. Vou abrir aqui o meu emulador. E ao clicar aqui em OK, vai aparecer clique 2 efetuado. Então veja que nós temos duas formas aqui de aplicar esse clique nesse nosso botão. Só que se você pensar da seguinte forma, imagine que você tem aqui 4 ou 5 botões. Será que compensa você fazer 5 vezes esse tipo de código aqui? Ou esse tipo de código aqui, um para cada botão? Isso vai ficando um pouco grande aqui para o seu código. Então, uma forma muito fácil de você fazer o gerenciamento do tamanho do seu código é fazendo isso daqui, ó. Você, ao dar aqui o seu set onClick listener, você vai colocar aqui um parênteses e aqui dentro você vai colocar this. Ao fazer isso, vai ficar aqui vermelhinho. Não se preocupe com isso, você vai clicar aqui em cima do vermelhinho e vai dar um Alt Enter. Ao fazer isso, você vai selecionar aqui Implement Interface. Veja que aqui na frente de app compact activity não tem mais nada, só temos aqui até o parênteses, mas vai surgir mais um item ali, mais uma informação. Aqui você vai selecionar um clique e vai dar um OK e pronto. Veja que apareceu aqui na frente de app compact activity o nosso view.onClickListener e daí vai surgir esse método aqui, ó, chamado onClick. Então, dessa forma aqui, você vai conseguir gerenciar muito melhor a ação de clique nos seus botões. Olha só, em uma linha só, nós fizemos aqui a ativação de clique nesse nosso botão e nós vamos fazer o tratamento de clique aqui dentro desse método aqui, ó. Então, se eu tiver mais um outro botão aqui, algum botão chamado, por exemplo, cadastrar, eu posso colocar aqui um ponto set onClickListener e fazer o tratamento de clique dele aqui dentro desse método também, ó. Então dessa forma o nosso código vai ficando mais organizado, tá bom? Quando nós formos trabalhar na nossa main activity, não se preocupe, porque nós vamos trabalhar com mais de um clique. Nós vamos trabalhar com mais de um botão, tá? Então vocês vão ver isso daqui um pouco maior. Mas já é bom que vocês tenham essa noção para vocês entenderem o nosso código futuramente. Então aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Eu vou utilizar aqui o nosso when, que é o nosso switch, se você veio lá do Java, tá? Aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar a nossa exclamação, colocar aqui um ponto e então colocar o ID. Agora aqui dentro eu vou colocar o nosso botão, que se chama button_login. Vou colocar o ponto aqui e então pegar
a identificação dele. E aqui eu vou colocar esse nosso sinal aqui, esse nosso lambda, indicando que nós vamos, aqui dentro dessa chave, inserir um código. Então, aqui dentro, eu posso inserir aquele mesmo toast que eu fiz anteriormente. Então, eu vou colocar aqui o nosso toast, só para vocês verem como ele vai se comportar. Vou colocar aqui o this, vou colocar aqui clique, então vou colocar aqui o toast.lengthlong. E aqui vou colocar o show. Dependendo de onde você for utilizar o toast, você não pode colocar o this, você tem que colocar aqui o base context, tá bom? O this significa essa activity, ou seja, esse nosso toast aqui está sendo invocado por essa nossa activity chamada abertura activity. Então, veja que eu estou utilizando aqui a chave, mas não necessariamente eu preciso usar chave aqui, ó. Eu posso simplesmente fazer dessa forma, porque nós temos apenas uma única linha de código. Mas se eu porventura quiser inserir mais um código que vai ser chamado quando nós clicarmos em cima desse nosso botão de login, então aí eu vou precisar de uma chave, porque nós vamos ter mais de um código. Então você pode deixar simplesmente em uma única linha, sem a chave, ou você pode colocar a chave, porque daí se você quiser colocar mais códigos aqui dentro, você pode estar colocando, que não vai dar nenhum tipo de problema, tá bom? Então aqui eu já vou colocar a nossa chave. Durante o nosso curso, você vai ver que nós vamos chamar várias vezes esse nosso toast aqui, ó. Então nós vamos fazer um toast, às vezes para exibir uma mensagem de sucesso, ou nós vamos fazer um toast para exibir uma mensagem de erro. Então em vários momentos nós vamos utilizar esse mesmo código aqui, ó. Então ao invés de toda vez ficar criando do zero esse nosso código aqui, dentro da nossa classe útil, nós temos, olha só, um código aqui chamado exibir toast, que tem o mesmo código que nós temos aqui na nossa tela de abertura. Olha só, é o mesmo código. A única coisa que está mudando é que aqui nós temos uma variável chamada mensagem e aqui nós temos a mensagem clique. Então o que nós podemos estar fazendo? Nós simplesmente podemos estar chamando a nossa classe útil, que vai ser essa classe aqui, ó, útil, colocar um ponto e então chamar o nosso método exibir toast, que é esse método aqui, ó. Então, quando nós chamamos esse método exibir toast, nós temos que passar para ele um contexto e temos que passar uma mensagem. E essa mensagem, ela é do tipo string e ela vai ser inserida aqui, ó, para ser executado, para ser exibida no toast que o usuário vai estar visualizando. Então, olha só, então aqui eu posso estar colocando simplesmente o this e posso estar colocando aqui a mensagem clique efetuado. Então, olha só, isso vai ficar muito mais prático para a gente do que toda hora a gente ficar criando toast do zero. Então, eu posso simplesmente chamar a nossa classe útil, colocar aqui o nome do nosso método e passar aqui o nosso contexto e a nossa mensagem. Então, o que vai acontecer? Nós vamos executar aqui o comando toast.makeText, vamos passar a nossa variável context, que na verdade está simbolizando, está significando essa nossa informação this, e vamos passar essa variável mensagem. E essa variável mensagem, ela vai ter o conteúdo aqui, clique efetuado. Então, se eu agora executar aqui o nosso emulador, vocês vão perceber que vai aparecer a mensagem clique efetuado. Então, vamos visualizar aqui. Vamos esperar carregar aqui o nosso emulador. Olha só, ele foi executado. Vou clicar em OK. Olha só, clique efetuado. Então, se em outro momento eu quiser exibir uma mensagem, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente utilizar esse mesmo comando e daí aqui eu só mudo a mensagem. Lembrando para vocês que dependendo do local onde vocês forem chamar esse método aqui, exibir toast, ao invés de utilizar o this, você vai ter que estar inserindo o base context, tá bom? Então dessa forma vai ficar mais fácil da gente ir trabalhando, tá bom? Agora, ao invés então de exibir esse simples toast, nós vamos chamar aqui um método. E o método que eu vou estar chamando, ele vai se chamar button login. Então esse vai ser o método
que eu vou estar chamando. Veja que aqui ele está em vermelho porque nós não criamos esse método ainda. Então, o que eu vou estar fazendo? Logo aqui abaixo, eu vou estar criando esse nosso método chamado button login. Então, aqui dentro, eu vou agora gerar aqui uma mensagem para o nosso cliente, para o nosso usuário do aplicativo. Então, aqui eu vou mais uma vez usar o nosso método exibir toast. E aqui eu vou colocar assim, button login. E vou executar novamente aqui o nosso emulador. Então, estou fazendo esse passo a passo para vocês ensinando certinho o que está acontecendo com o nosso projeto. E é muito importante que você assista essa aula, por mais que você não goste, porque conforme nós formos avançando no curso, eu não vou ficar repetindo algumas informações básicas. Então, por isso que nesse momento eu estou falando aos poucos aqui, mostrando muita informação básica, para que depois, futuramente, vocês não tenham problemas. Então, agora eu vou clicar aqui em OK e apareceu o button login. Então, nós já temos aqui o nosso método que vai ser chamado quando nós clicarmos em cima ali do nosso botão, tá bom? Então, feito isso, tendo aqui entendido essa primeira parte aqui do nosso código, nós podemos agora prosseguir e ir para a nossa próxima videoaula.